estou recebendo aqui o deputado federal Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara dos Deputados e está com a jaca na mão, hein? O senhor está com uma jaca, um abacaxi grande para descascar em Brasília hoje. O senhor está indo hoje para Brasília? Chego daqui a pouco em Brasília já com esse problema. O presidente Arthur Lira está em Alagoas, não vai a Brasília essa semana e vou ter que administrar essa crise aí do Daniel Silveira. Mas vamos encontrar. Ele dormiu lá no plenário? Deu para dormir? Eu não sei onde ele dormiu. Eu não tenho ainda informação porque dei uma entrevista cedo e depois vim na Rádio Câmara e depois vim para cá e ainda não tenho informação. Mas antes de embarcar, vou pegar as informações para saber o que eu vou encontrar quando chegar lá. Pois é, vem cá, a ordem do ministro é para colocar a tornozeleira nele dentro do plenário da Câmara. Nós somos muito cuidadosos com essas ordens judiciais que se cumprem dentro do ambiente legislativo. Isso não é sadio para a democracia. Então vamos tentar abrir um espaço de diálogo com o ministro Alexandre Moraes. O deputado Daniel também precisa ter bom senso, não pode usar também a Câmara como um escudo, mecanismo de proteção de escudo. Tem uma ordem judicial, a gente aprendeu que ordem judicial não se discute, se cumpre, tem os mecanismos para recorrer dela, então acho que nós temos que encontrar ali um bom termo. Bom, o senhor viu também agora a gravação do Menezes aí, boicotando a cidade de Manaus, o Coronel Menezes? Olha, o Coronel Menezes, o Newton deu a definição objetiva para ele, ele é um fanfarrão. Ele até tenta atrapalhar muito a cidade de Manaus, tenta atrapalhar muito o estado do Amazonas. Ele foi dos que defendeu o decreto de redução do IPI, depois voltou atrás, mas no primeiro momento defendeu. E eu quero tranquilizar o povo do Amazonas, o povo da cidade de Manaus. As minhas emendas, ele diz lá que as minhas emendas e do senador Omar não serão pagas porque ele manda não pagar. Eu não sei se já avisaram para ele, mas meus 26 milhões de reais, 20 milhões para a saúde da cidade de Manaus, e 6 milhões para assistência social já foram pagos. O prefeito Davi já vai dar ordem de serviço para reformar os 20 CRAs, todos os CRAs, que é a porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social, que é onde as pessoas em vulnerabilidade social procuram. E o da saúde também já está na elaboração dos projetos básicos para reformar as 4 policlínicas da cidade de Manaus, para reformar 6 UBS, para construir a nova base do SAMU. Então ele é um fanfarrão. Infelizmente, esse tipo de gente... Mas é um fanfarrão que prejudica a cidade, tem poder para prejudicar mesmo? Vez por outra ele prejudica. Nesse caso específico ele não prejudica, porque ele não consegue prejudicar mais, ele não consegue ter mais força do que tem, por exemplo, quem controla a pauta do Congresso Nacional, que sou eu. Porque mas no caso do Davi, que não tem esse poder, ele prejudicou Manaus? Ele, por exemplo, naquele processo de definição... O malandro, vamos colocar na linguajar dele, o malandro da Alvorada prejudicou o malandro do Morro da Liberdade? Eu acho que primeiro ele é malandro, o Davi não é malandro. O Davi é um prefeito trabalhador, tem feito todo o esforço para melhorar a cidade de Manaus. Esse Menezes é um grande malandrão, um grande fanfarrão, que tenta de todo jeito atrapalhar a cidade de Manaus, mas o tempo dele está passando. Eu acho que a gente tem que ficar atento. A polícia tem que investigar, porque ali não tem só fanfarronice, ali também tem crime. Ameaça de morte, advocacia administrativa, ali tem um monte de crime que, obviamente, precisam ser investigados. Que é de competência da Justiça Federal, né? Exatamente. Porque envolve o presidente da República, verba federal. Ele não tem cargo público. Ele é, para o Amazonas, o que é o pastor lá que troca emenda por ouro. Exatamente. Eu não sei por que ele troca, por alguma coisa ele troca. Bom, vamos falar agora, e Zona Franca de Manaus, no meio dessa confusão toda aí? Ronaldo, eu estou muito preocupado com isso. Ontem fiz um vídeo com um alerta, porque eu acho que parcela da classe política e a sociedade amazonense ainda não se deu conta do quão é grave o cenário que cerca a Zona Franca de Manaus. Nunca nós tivemos um ataque às estruturas da Zona Franca. Sempre foi ao polo de eletroeletrônicos, ao polo de informática, ao polo de 2 rodas, ao polo de bicicleta. Dessa vez não, é ao modelo Zona Franca. E não é um ataque só. O decreto que reduziu em 25% o IPI nos tira competitividade. Mas ato contínuo a esse decreto, o governo publicou um outro decreto reduzindo em mais 10% o imposto de importação. Então veja, um computador produzido na Zona Franca de Manaus, ele vai concorrer com um computador produzido na China. Só que o computador produzido na China vai entrar no Brasil com 25% de redução de IPI e 20% de redução de imposto de importação, porque já tinha reduzido 10% e reduziu mais 10%. Qual é o problema? Enquanto nós produzimos 1 milhão de computadores, a China produz 50 milhões.
É absolutamente impossível concorrer se você não tiver mecanismos de barreiras. Ah, mas isso vai fazer o computador ficar mais barato. Não tenho nem certeza disso. Mas o problema é que a hora que eu paro de produzir no Brasil e compro importado, eu transfiro o emprego dos brasileiros e dos amazonenses para a China. E sem emprego ninguém compra nada, nem caro nem barato. Aí você pega redução de IPI, redução de I e agora uma decisão absurda de um órgão administrativo tributário de São Paulo dizendo que não reconhece o crédito de ICMS gerado pela Zona Franca de Manaus, quando o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade dessa matéria. Então, diante desses ataques do presidente, a Zona Franca virou a geni. Todo mundo se acha no direito de tirar uma lasquinha da Zona Franca. Agora é São Paulo. Vejam, aí você pensa, ah, mas eu não trabalho na Zona Franca, eu não trabalho em fábrica no distrito, eu não presto serviço para a fábrica do distrito, eu não tenho nada a ver com isso. É um equívoco gravíssimo. Primeiro, porque a Zona Franca gera 100 mil empregos diretos, 400 indiretos. Mas ela também é responsável por 90% do ICMS arrecadado pelo Estado. O ICMS arrecadado pelo Estado é o dinheiro que paga escola pública, hospital público, que paga o auxílio estadual, é o dinheiro que é repassado para o município para asfaltar a rua, para pagar o BS, para comprar medicamento, para pagar a escola e creche. Então, isso desestrutura todo o estado do Amazonas, todos os serviços públicos. Além do mais, se você perde a atividade industrial, você diminui a riqueza circulante no nosso estado. Diminuir a riqueza circulante é algo que o cidadão que constrói não consegue vender o apartamento que construiu, o cidadão que é dentista não consegue ter cliente, o oftalmologista, o médico, o profissional liberal. Então, é uma queda drástica na riqueza circulante no Amazonas. E me parece que nós não estamos tendo noção da gravidade disso. Nós precisamos reagir enquanto agentes públicos, mas também enquanto sociedade, em defesa dos empregos dos amazonenses, em defesa da receita do Estado do Amazonas, em defesa da riqueza circulante e, em perspectiva, em defesa das próximas gerações. O senhor acredita ainda que o governo federal vai rever o decreto? Porque ele prometeu que ia rever e tal, era dia 21 de abril, passou o dia 21 de março. Eu acredito que ele vai rever, Ronaldo, porque eles cometeram uma barbeiragem. Eles vincularam o decreto a uma tabela que vence agora no dia 2 de abril. Então, obrigatoriamente, eles vão ter que publicar outro decreto. Qual é o problema? Para reduzir o IPI em 25%, não cumpre noventena. Na data que publica o decreto, já tem a redução. Para voltar para o percentual anterior, tem noventena. Se ele publicar no dia 1º de abril, só vai valer no dia 1º de julho. 3 meses de instabilidade para o nosso modelo. E o segundo problema é que as conversas do Ministério da Economia sinalizam uma tal de lista, de que eles vão vincular o decreto a uma lista de produtos produzidos na Zona Franca. Nós nunca aceitamos lista. A regra da Zona Franca, Ronaldo, sempre foi PPB, Processo Produtivo Básico. E eu explico para o telespectador e para o ouvinte. Para produzir uma moto em São Paulo, você pode comprar todas as peças da China, só montar a moto e vender. Você pode. Para produzir na Zona Franca de Manaus, tem uma regra que diz todas as etapas da produção que tem que ser feita aqui. O pneu tem que ser produzido aqui, o aro tem que ser produzido aqui, o retrovisor, o motor, o guidão, tudo tem que ser produzido aqui. Isso faz com que a cadeia seja muito maior e, portanto, gere muito mais emprego. Para produzir uma moto em Manaus, você vai gerar, pelo menos, para produzir 1 milhão de motos, que é o que Manaus produz, você vai gerar pelo menos uns 15 mil empregos. Para produzir 30 milhões de motos importadas da China, você não vai produzir nenhum aqui, mas vai produzir milhares na China. Então, é defender os empregos dos brasileiros, os empregos dos amazonenses. Isso é fundamental nesse momento. Para encerrar aqui o nosso bloco, politicamente, o partido do senhor vai coligar com quem? Como é que fica a sua situação? Olha, o meu partido é o PSD, o mesmo do senador Omar. A tendência é que a gente tenha uma chapa sem candidato a governador, o senador Omar sendo o nosso candidato majoritário, a chapa de deputado federal, e nós esperamos, nessa construção, ter um conjunto de partidos
que apoiem essa candidatura majoritária ao Senado. E lá, deputado federal, é o senhor, o Sidney? Por enquanto, o deputado Sidney Leite, o Orsini Júnior, o Givanci, presidente do Sindicato dos Rodoviários. Aí nós temos uma chapa coletiva de conselheiras tutelares. A Andréia, que é vereadora lá em Itacoatiara. A Viviane, que é uma menina muito engajada na questão da luta em defesa de pessoas com deficiência. E nós devemos ter mais um nome de homem aí que vamos anunciar até sexta-feira. Deputado Marcelo Ramos, um grande abraço, muito obrigado. Eu não queria estar na sua pele hoje, porque o bicho vai pegar lá em Brasília e o senhor que vai conduzir essa confusão lá. O deputado, para quem não está acompanhando, é o deputado federal Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, que está com mandado, contra ele, o mandado para colocar uma tornozeleira eletrônica. Aí ele se recolheu no plenário do Congresso, da Câmara Federal, e disse que lá a Polícia Federal não entra. Então o senhor que vai conduzir essa confusão hoje lá. Vamos aguardar lá, administrar com sabedoria. O Brasil não precisa de radicalismo, precisa de moderação, sabedoria, e esse não é o problema mais importante do país, né? É angustiante eu ter que ir para Brasília cuidar disso, quando na verdade a gente precisa estar cuidando de um país que tem 20 milhões de pessoas passando fome, 13 milhões de desempregados, inflação descontrolada, juros batendo recorde desde o Plano Real. É disso que a gente tem que se importar, porque é isso que influencia na vida do povo brasileiro. Muito obrigado, deputado federal Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara